Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material, vamos fechar levemente os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com os benfeitores amigos através da prece, rogando a proteção divina, o amparo desses queridos amigos que já se encontram aqui neste ambiente, para nos acolher, para nos assistir conforme as nossas necessidades. Queremos agradecer mais a esta oportunidade do aprendizado e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Gratidão e que assim seja. A palestra de hoje tem como tema Tomé, ou Dídimo, que Dídimo significa gênio. Nós vamos fazer uma abordagem sobre os ensinamentos deixados por Tomé, porque nós temos que lembrar o seguinte: a gente vai fazer uma viagem lá no tempo de Jesus. E quando a gente faz essa viagem de retorno ao tempo de Jesus, nós temos que lembrar que Jesus reuniu 12 apóstolos, 12 pessoas que compunham o colégio apostólico para que pudessem ajudar na divulgação do cristianismo, que dessem continuidade aos ensinos de Jesus. Então, na realidade, Jesus nos deu a base. Jesus é o Espírito de luz, um Espírito de altíssima envergadura moral, que veio nos ensinar a lei do amor. E Jesus esteve na Terra encarnado uma única vez. Então, para que ele pudesse desenvolver a tarefa de trazer para nós a lei do amor, ele se armou de uma equipe composta de 12 pessoas, que isso depois se ampliou para com os discípulos, pessoas que eram seguidoras do Cristo. E Tomé foi um desses apóstolos. E nós temos que pensar também, será que esses 12 apóstolos que compunham a equipe que Jesus formou eram espíritos perfeitos? Eram espíritos que estavam no último grau da perfeição? Com certeza, espíritos que se prepararam antes da sua reencarnação para assumirem esta tarefa. Mas cada um deles tinha uma fragilidade, ou mais do que uma fragilidade. Alguns a negação, outros várias e várias fragilidades. E Tomé tinha uma fragilidade que era a incredulidade. Tanto que ele ficou famoso tem uma frase que se diz, né? Ver para crer. A origem dessa frase está em São Tomé, nesse apóstolo que era então que compunha a equipe de Jesus. Mas a gente vai lá para o Evangelho, lá no Evangelho de São Marcos, e a gente vai ver lá no capítulo 20, no versículo 19, que diz o seguinte, de João. Jesus ressuscitado está vivo na comunidade. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam, os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado nisso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados.
Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Então essa passagem ela nos fala, isso aconteceu depois da crucificação de Jesus, depois que ele tinha ressuscitado. Então ele apareceu primeiramente para os apóstolos e Tomé não estava nessa primeira ocasião. Então eles relataram aos apóstolos que Jesus tinha estado com eles. E aí ele disse: se eu não ver as marcas nas mãos, se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não vou acreditar que ele esteve aqui. Aí depois de uma semana, Jesus então retorna a encontrar os apóstolos e Tomé estava junto. E aí Jesus, que conhecia os pensamentos, o perscrutador da alma, disse a Tomé: vem aqui, toca. E aí ele disse: então agora eu creio. Mas a frase de Jesus, mas felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Então essa passagem, essa figura de Tomé, esse apóstolo valioso, a gente tem que pensar assim, que era uma das fragilidades dele, a questão da incredulidade. Mas quantas coisas boas eles não fizeram? É como nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas limitações, mas nós temos muitas coisas boas, muitas qualidades dentro dos nossos corações. Nós não somos só compostos de fragilidades, de imperfeições. Nessa nossa caminhada evolutiva, nós já aprendemos muito, nós temos muitas coisas boas. Basta que nós olhemos para dentro de nós e a gente desperte essas qualidades que estão inatas dentro do nosso coração. Mas agora a gente vai fazer um mergulho lá no livro Boa Nova, onde tem um texto que fala o testemunho de Tomé. Quem nos relata essas histórias contidas no livro Boa Nova é o espírito do irmão X, que é o Humberto de Campos. E lá ele relata o seguinte: quando Jesus estava em Dalmanuta e Tomé estava junto com outros apóstolos em pregação naquela região, Tomé tinha o hábito de querer que Jesus tivesse mais contato com as pessoas mais poderosas. E Jesus sempre dizia que ele não tinha vindo para essas pessoas, mas sim para aquelas pessoas mais necessitadas. Mas Tomé estava sempre insistindo com Jesus para que ele recebesse os poderosos, que o que seria do evangelho se esses poderosos não estivessem incorporados naquela mensagem. E nessa passagem, Jesus dizia: por que essa geração pede um sinal do céu? Por que eles têm que ver um sinal do céu para que eles possam acreditar? E Tomé, então, estava sempre insistindo, e ali ele era o que mais insistia nessa questão. E naquela ocasião, lá em Dalmanuta, haviam então altos funcionários de Herodes, doutores de Jerusalém, patrícios romanos, e Tomé convidou que Jesus fosse lá se reunir com eles na casa do centurião Simbro.
E aí Jesus perguntou para Tomé, mas o que eles querem de mim? Aí Tomé respondeu, eles querem te conhecer. Aí eles dizem, mas não é necessário que eles me vejam, mas que sintam a verdade que trago do vosso Pai. Mas aí Tomé insistia, mas mestre, atendei-os, que será do evangelho sem o apoio dos poderosos? Mostrai vosso poder a eles. Aí Tomé disse, Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do conhecimento de si mesmos. Porque o reino de Deus, ele não é material, o reino de Deus é espiritual. Os poderosos um dia terão de rolar do seu trono rumo à sepultura. Os forasteiros sempre desejam um sinal dos céus. E aí ele disse para Tomé, vai e diz para eles que o reino dos céus não se destina aos que se encontram satisfeitos na terra. Destina-se àqueles que aspiram a uma vida melhor. E aí ele pergunta, qual será a nossa senha? Tomé pergunta para Jesus, mas qual que é o nosso sinal? Qual é o sinal dos cristãos para esse povo, para esses poderosos? Aí Jesus disse para Tomé, a senha é a nossa exemplificação. O nosso sinal é o amor que eleva e santifica. Depois dessa conversa, Tomé aquietou o coração com relação aos sinais do céu, mas a sua incredulidade continuou. O seu vacilo na fé continuou. Passado o tempo, nós sabemos que os judeus perseguiam muito os cristãos e Jesus acabou sendo preso. Quando Jesus foi preso, com exceção do apóstolo João, todos sumiram, debandaram. Olha só o exemplo para nós, hein? Eles conviveram com Jesus, eles participaram dos milagres de Jesus que tinha feito e mesmo assim debandaram. Imagina nós, né? Então nós temos que ter uma fé muito alicerçada para professarmos aquilo que nós acreditamos. E aí então, Tomé, por ocasião do Calvário, ele estava escondido, ele se disfarçou para não ser perseguido pelos judeus, e ele conseguiu chegar até Jesus. Quando Jesus foi crucificado e que ergueram a cruz, Jesus viu Tomé naquele momento. E aí ele disse para Tomé, Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Tomé chorou copiosamente e Jesus voltou, então, expirou. Passado um tempo, aí vamos lá para o evangelho. Jesus, então, tinha morrido e aí ele voltou. Lembra da ocasião que a Maria de Madalena foi lá para ungir o corpo de Jesus, que ele estava sepultado. E aí quando ela chegou lá, o corpo de Jesus não estava na sepultura. E ela voltou e contou para os apóstolos, olha, o corpo não está lá, aconteceu alguma coisa. Então nessa ocasião Jesus ficou um tempo aqui na terra. E aí ele foi visitar os apóstolos. E daí naquele momento que ele foi visitar os apóstolos, na primeira vez, aí quando o evangelho diz assim, ó, estando as portas fechadas. Às vezes a gente lê e não se dá conta. Estando as portas da casa, as portas materiais fechadas. O que isso significa? Que o espírito desencarnado, que era o caso de Jesus, porque ele já havia morrido, eles não têm dificuldades para atravessar as paredes materiais. Então, estando as portas fechadas, Jesus apareceu para os apóstolos. E aí eles se regozijaram por ver o mestre. Mas aí que Tomé não estava. Tomé não estava naquele momento. Então, quando eles contam a Tomé que tinham visto Jesus
ressurreto, que estava entre eles, os saudando, a paz esteja convosco, trazendo aquela alegria de que ele estava bem. Aí então Tomé, eu preciso ver, eu preciso enxergar com os meus próprios olhos. E aí, passado um tempo, eis que reunidos, mais uma vez, Jesus estando as portas fechadas, está lá no Evangelho de João. E aí então ele vê Tomé. Então Jesus, um profundo conhecedor da alma humana e conhecedor dos seus apóstolos, aí se dirige diretamente a Tomé. Vem aqui e toca. Depois que isso aconteceu, Tomé se transformou. E aí que é o bonito da história. Quando a gente é tocado pelo amor do Mestre, por aquele amor incondicional, que foi lá parar na cruz. E no relato do Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, recomendo a leitura para os irmãos, ele relata que olha a beleza do relato do Espírito Humberto de Campos, na narrativa contida no Boa Nova, que aqueles pés que caminharam tanto naquelas terras, que ajudaram tantas pessoas, levando a paz, levando o amor, estavam pregados. Aquelas mãos que haviam abençoado tantas pessoas, curado tantas pessoas, estavam pregadas. E Jesus deixou o exemplo do amor imortal na cruz, do perdão. E quando Tomé, que estava com ele, junto com Jesus, naquela caminhada, não acreditava. Então, qual é o tamanho da nossa fé? Naquele momento, ele se transforma. E é isso que tem que ser para nós. Qual será o momento da nossa transformação? Qual será o momento em que nós despertaremos para a fé verdadeira? Não a fé que vacila, a fé que acredita, a fé que tem certeza de que nunca estamos sós. Nos momentos mais difíceis, nos momentos dos testemunhos que nós tenhamos que passar, nós nunca estamos sós. Nós é que nos desligamos de Deus, nós é que nos afastamos da divindade. Nós é que nos afastamos, porque Deus nunca se afasta de nós. Porque os benfeitores amigos não se afastam de nós é que nos afastamos. Porque nós buscamos tanto as questões materiais, tanto o ter, tanto o tocar, que a gente esquece do nosso espírito imortal. Essa é a grande lição que Tomé deixou para nós. No momento em que ele toca nas chagas, ele se transforma. E aí ele passa então a ser um apóstolo do Cristo, pregando o Evangelho, e que nós sabemos que eles sofreram. O único que não teve um martírio foi o apóstolo João, mas todos os demais sofreram padecimentos na ocasião da sua morte. Por quê? Porque testemunhar o Evangelho exige de nós uma cota de sacrifício. Exige de nós uma grande cota de sacrifício. Então, que nós tenhamos sim a firmeza de que somos capazes de vencer a nós mesmos, porque os maiores inimigos que nós temos não são os outros, somos nós mesmos. Então, que aprendamos a vencer as nossas imperfeições, as nossas mazelas internas, para que nós possamos evoluir. O Evangelho é o nosso código de conduta moral. Está tudo aqui. E Jesus é o nosso modelo e guia. Que aprendamos com o exemplo de Tomé. E que não precisemos do ver para crer, mas que acreditemos que Deus está sempre conosco e que nos momentos difíceis
A nossa prece, a nossa elevação com Deus é que nos aproxima das esferas superiores para acalmar os nossos corações nos momentos de aflição. Então agora nós vamos receber o passe. Vamos pedir então que os trabalhadores se coloquem. E vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, primeiramente agradecendo a espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos conforta, que nos protege, principalmente nos momentos mais difíceis. Gratidão por esse aprendizado e que esses fluidos recaiam sobre nós como bálsamos, acalmando as nossas dores. Gratidão, Senhor, por tudo. Que sigamos os nossos destinos em muita paz. E que assim seja.